Para mim, pensar na minha procrastinação, pensar no meu perfeccionismo como um mecanismo de defesa, essa voz interna que está tentando, olha só, calma aí, sabe? Você talvez prejudique a sua paixão por escrita se você mostrar o que você escreveu, foi algo que me ajudou muito. Tipo, essa ressignificação, né? Esse foi o primeiro passo. E o segundo, cara, eu acho que foi entender que não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma fórmula mágica que todo ser humano vai conseguir seguir. A gente gosta muito disso, a gente gosta muito de certeza, né? Acho que navegar o mundo com insegurança é uma coisa que assusta todo mundo. Abrindo Caminhos, um podcast para quem busca mais autonomia e liberdade na vida. Eu sou Rick Lima e a cada semana trago pessoas que são referências ao redor do mundo em diversas áreas da vida e reflexões minhas. O único objetivo aqui é te ajudar a refletir e abrir novos caminhos para repensar a vida. E no episódio de hoje eu tenho a honra e a alegria de conversar com o Thiago Henriques, do projeto Tira do Papel. O Thiago, ele cria explicações visuais que ajudam as pessoas a tirar seus projetos do papel. Não é aquela pegada vai lá e faz, é um equilíbrio entre botar a mão na massa e achar um ritmo saudável de criação. Então ele tem alguns cursos disponíveis, tem um podcast, tem livro, Erra Uma Vez. A gente vai falar muito sobre como foi para ele, né? Criar o projeto dele, vamos compartilhar um pouco como é que foi para mim na WordPackers, como é que no começo tem aquela autossabotagem, né? Procrastinação, insegurança, medos, a gente vai falar disso também. Criar com constância, sem se destruir e o conceito de 1000 fãs verdadeiros. Massa, Thiago, valeu demais aí por estar aqui. Eu queria começar um pouco ouvindo do teu, como você tirou seu projeto do papel, né? Você inspira tanta gente que eu conheço, que a galera do Abrindo Caminhos já consumiu assim, seu curso e aprendeu muito, porque até essa palavra consumir eu acho que não justifica o que você faz, assim, né? Então você realmente inspira muita gente através do teu exemplo mesmo, do jeito que você cria as coisas e ajuda muito sem esse excesso de autocobrança, hoje em dia se fala tanto de produtividade, procrastinação, então você é uma referência assim nisso, o que você faz ali, você faz mágica assim, cara, então quero te agradecer primeiro por estar aqui e ouvir um pouco mais como é que foi para você tirar o seu projeto do papel, né? Esses gatilhos assim vieram para você, enfim, um pouco do como é que foi por dentro e por fora. Obrigado, cara. Para começar, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui trocando ideia. E para mim, inspirar qualquer pessoa de qualquer forma nesse sentido é muito maneiro, porque eu precisei um pouco disso no passado. E quando se trata do meu processo de tirar projeto do papel, o tira do papel especificamente, né? Porque eu sempre toquei projetinhos paralelos, assim, como forma de, digamos, seguir minha curiosidade e aprender e tal. Eu senti muita falta de alguém falando sobre alguns aspectos da criatividade que não são práticos, né? Porque esse lance da autocobrança que você falou é muito verdade. Rola muito essa coisa de, você quer fazer, vai lá e faz, ponto, acabou. Só que a gente né, é uma criatura muito complexa. Tem muito mais coisa envolvida. A criatividade não é só o processo de pegar as ferramentas, entender como elas funcionam e fazer, né? Existe o medo de julgamento que as outras pessoas vão ter sobre a gente. Existe a nossa própria insegurança, o nosso próprio julgamento, né, sobre o que a gente cria. Então eu sempre senti muita falta disso. E eu acho que quando a gente sente uma necessidade, assim, uma falta no mundo, é muito legal a gente tentar preencher isso de alguma forma, sabe? Quando a gente começa a descobrir uma forma que a gente consegue fazer, sabe? Compartilhar isso tem certa beleza. Então, assim, o meu processo de tirar do papel começou meio que nisso. Foi eu tentando entender como é que eu ficaria mais à vontade para expor minhas ideias para o mundo. Porque, assim, tá tranquilo aqui contigo agora gravando esse podcast não é uma coisa natural para mim, sabe? É uma coisa que foi um passo dentro de muitos passos, sabe? Eu tive que colocar a rodinha na bicicleta antes de andar sem a rodinha, sabe? Então, eu diria que foi um processo, assim, de muitos projetos. Para começar, cada um desses projetos me ensinou uma coisa diferente, até eu chegar num ponto em que eu tô à vontade, assim, de compartilhar o que eu penso com o mundo e sinto muito prazer de fazer isso, porque quando você me conta que eu já inspirei alguém ou que tem alguém na equipe, sabe, que de alguma forma foi ajudada por mim, cara, isso me motiva mais ainda a continuar, sabe? Porque foi por isso que eu comecei. Mas tem um lance de autenticidade, é muito grande, assim, né? Claramente é muito fácil hoje pegar o clickbait, né? Pegar a galera, até o Thiago Berto da Cidade Escolar, ele veio aqui falando sobre desescolarizar, assim, de alguma maneira, né? Ele falou como as propagandas, sei lá, de cerveja são feitas para crianças de 8 anos, assim, né? Ou propagandas como um todo, né? Feitas para você comprar, né? Então, assim, tá ficando muito óbvio esse clickbait. Então, a autenticidade, eu acho que é uma coisa que você tem sempre, assim, né? É humildade, uma parada, assim, que deu para... Desde do primeiro vez que eu entrei em contato contigo, assim, né? Você... no curso que eu olhei e você nas nossas trocas de mensagem ali, humildade era uma característica muito, muito forte sua, assim, né?
Então, acho que tem uma tendência nisso, assim, essa autossabotagem, todos esses gatilhos que eu também tive, né, para lançar o Vortex, para lançar Abrindo Caminhos, quero compartilhar um pouco mais aqui contigo. A galera tem, mas essa inspiração tua vem dessa autenticidade e dessa simplicidade, assim, né, cara? Então, queria entrar um pouco mais nesse lance da autossabotagem que eu citei, né, que é para a galera que tá querendo ali realmente entrar nessa autenticidade, fazer alguma coisa que faz sentido, mas tem todos esses medos que a gente tá falando, né? Como é que você acha que é um jeito aí de passar por isso? Ou como é que foi para você passar pela autossabotagem? Você falou de estar num podcast, de estar trocando, assim, né? Como é que foi esse processo para você? Ele foi muito gradual, assim, e eu acho que talvez mudar a forma com que a gente enxerga a autossabotagem, eu acho que é um bom primeiro passo, assim, quase uma fundação, sabe? Existem muitas referências, por exemplo, eu não sei se você conhece, se chama A Guerra da Arte, esse livro do Steven Pressfield, é um livro onde ele fala sobre isso, e ele fala como se criatividade fosse isso, né? Você ir pra guerra, você lutar contra as suas, sei lá, inseguranças e tal. E eu acho que existe uma forma mais empática de olhar para isso que talvez ajude a gente. Que é pensar que, no fundo, essas coisas que a gente sente, esse medo de expor, essas coisas, não é porque o nosso corpo está tentando prejudicar a gente. No final, é um mecanismo de proteção, né, no final do dia, sabe? A gente tem um cérebro muito primitivo ainda, apesar de a gente estar num mundo super moderno hoje em dia. E eu acho que é legal pensar nisso dessa forma, é que se eu tô com medo de mostrar alguma coisa, se eu tô com medo de compartilhar uma ideia, isso é muito mais o meu corpo tentando me proteger. E eu preciso meio que treinar ou explicar para o meu corpo, olha só, legal, eu escutei essa sua sugestão, eu entendi que você tá, sabe, com esse medo, mas olha só, no final isso aqui não é tão ruim, não é uma ameaça, sabe, tão grande assim, eu posso ir fazendo isso aos poucos. Então, para mim, pensar na minha procrastinação, pensar no meu perfeccionismo como um mecanismo de defesa, essa voz interna que está tentando, olha só, calma aí, sabe, você talvez prejudique a sua paixão por escrita se você mostrar o que você escreveu, foi algo que me ajudou muito, é tipo essa ressignificação, né? Esse foi o primeiro passo. E o segundo, cara, eu acho que foi entender que não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma fórmula mágica que todo ser humano vai conseguir seguir. A gente gosta muito disso, a gente gosta muito de certeza, né? Acho que navegar o mundo com insegurança é uma coisa que assusta todo mundo. E eu acho que é difícil ter uma coisa assim, né? O que eu gosto de pensar é que existem processos graduais que podem ser aplicados para todo mundo. Então, se a sua escada, né, tem um degrau que é mais alto que o outro, por exemplo, falar na frente de uma câmera, para mim é mais difícil do que para você. Eu tenho que levar isso em consideração. Eu não preciso me sentir mal porque eu sou uma pessoa, sabe, que sou assim. Então, eu gosto muito desse pensamento de, se tem algo que eu não consigo fazer agora, deixa eu colocar um subdegrauzinho aqui. O que eu posso fazer que meio que emula isso e que eu posso ir praticando, né? Então, se bobear gravar um vídeo, eu posso fazer vídeo só para mim, sabe, gravando. Eu posso depois só enviar para algumas pessoas o vídeo, para depois, de fato, publicar. Porque essa nossa exposição à coisa, né, acaba reduzindo o nosso medo, talvez, no expressar daquela forma. Então, eu penso muito que a ressignificação da autossabotagem seria um primeiro passo, muito legal, e um segundo passo seria esse entendimento de que a gente é um ser muito único e que tem muito valor em a gente entender o nosso próprio processo, sabe, o nosso próprio ritmo. Justo, massa, valeu por trazer. Me veio muito esse conceito de sucesso que as pessoas têm, né? Sucesso hoje como é isso, né? Você tem, sei lá, a imagem clássica na minha época, que eu vim de início de bancos há 11 anos atrás, né, cara? É um jatinho, uma pessoa num jatinho, com secretária, ocupado pra caramba. Então esse era o meu conceito de sucesso, né? Que veio de várias gerações, né? Por muitos traumas de escassez aí também que rolou, a abundância financeira passou a ser essa motivação e dá para entender como, né? Mas assim, hoje eu fico perguntando o que é o sucesso mesmo, né? Tem a ver com tempo de qualidade, tem a ver com usar a criatividade, tem a ver com saúde física, mental, né? Bem-estar, dormir bem, né? Então acho que tem muito a ver com padrões que a galera colocou de sucesso, né? E seu projeto tem que ser bem sucedido. Eu vejo que eu tinha muito isso, assim, só é bem sucedido o podcast se tiver milhões de views, só é bem sucedido a empresa se tiver rodadas de investimento, ou se tiver mídias, né, que falam de você. Então, eu já me peguei várias vezes nesse lugar de querer fazer alguma coisa para agradar alguém, assim, ou por medo de alguma coisa, de um não reconhecimento, ou de não pertencimento, ou de uma escassez mesmo, assim, né? Então, eu vejo que na raiz disso, assim, tem muito esse medo, porque é o medo da falta ali no final, né? Porque a grana sempre vem, né, cara? Quando você fala assim de lançar um projeto, mas e grana? Então, essa meio que uma fixação, assim, por dinheiro, né? E o dinheiro é muito importante, a abundância, a prosperidade, mas como é que como é que foi assim a tua relação com o dinheiro? Cara, eu vejo o dinheiro como uma ferramenta, né? Eu não acho que ele
necessariamente corrompe pessoas, como muitas pessoas veem. Eu acho que uma pessoa com uma índole boa e com boas intenções e bons valores, se essa pessoa ganhar mais dinheiro, isso não quer dizer que ela vai se transformar numa pessoa ruim, sabe? Só muda o fato de que agora ela talvez tenha mais ferramentas para fazer o que ela talvez não conseguiria fazer se ela tivesse menos, sabe? Então, eu observo o dinheiro muito dessa forma, e eu acho que existe sim um risco muito grande nessa confusão do que é o suficiente, né? E o que é o sucesso. Eu gosto muito dessa conversa, assim, esse conceito de adaptação hedônica, até, acho que existe esse termo que basicamente fala que tudo que você consegue, você se acostuma, e no final você quer mais, né? Então, se você mora num AP de 40 metros quadrados, agora você quer morar num de 60, porque o 40 ficou pequeno. Você vai para o de 60, agora você quer um de 100. Ou se você ganha 3 mil reais, você agora quer ganhar 4. Né? Então, eu acho que existe, quando se trata desse assunto, eu acho que existe uma importância muito grande de a gente pensar nisso, sabe? De o que é suficiente, o que de fato eu valorizo, e eu acho que é uma das questões mais importantes em todos os sentidos da vida, sabe? Para que vai o meu dinheiro, né? Porque eu, particularmente, não sou a pessoa que, sei lá, é a pessoa que vai para um bar para beber um monte de coquetel. Eu sou muito mais, sabe, um outro perfil de pessoas assim, que não vê um valor tão grande nisso e não tem um problema com quem vê, sabe? Mas para mim eu valorizo muito mais, talvez, ir para um show, escutar uma banda tocar ao vivo, sabe? É uma coisa que para mim vale muito mais o meu uso de dinheiro. Então, para mim, eu vejo muito essa questão assim, cara, é do tipo, lembrete de que não existe uma forma, lembrete de que o autoconhecimento em relação ao que eu valorizo está no centro, né? E essa ferramenta meio que proporciona as experiências alinhadas com o que eu valorizo ou não. Como é que você vê isso, cara? Eu fiquei curioso. Eu me lembrei quando você falou da música do Raul Seixas, aquele Ouro de Tolo, que eu adoro, assim, Raul Seixas para mim foi meu primeiro professor, mas ele, na criatividade, né, nesse processo de realmente ser ele mesmo ali, né, que eu devia estar feliz, satisfeito por ter morado numa cidade maravilhosa, por ter um carro, por ter um emprego, por ser dito um cidadão respeitável, né, ele fala, mas eu não me sinto essa felicidade, né, então me veio muito esse lance, né, por exemplo, na minha época de trabalhar com alguma coisa que não me fazia sentido, só pela grana, cheguei ali nesse lugar, assim, mas não estou feliz ainda, né? Então, e eu acho que a felicidade ela tem muito a ver com essa criatividade, com essa. Então, eu vejo que muitas vezes quando eu estou mais travado, mais com medo, por exemplo, eu passei por um burnout há um tempo atrás, de assim, levei a mesma mentalidade do banco, depois fiquei 3 anos viajando assim pelo mundo, desconectei total, e depois com a Worldpackers, em algum momento assim eu ficava, né, de acordar às 6 da manhã, café e reuniões, estratégias e o dia inteiro e me desconectei ali do propósito. Então veio um burnout, assim, eu fiquei uns 3 meses, assim, me cuidando mesmo, assim, porque eu vejo que é muito, hoje, essa pressão que você tem que criar mais, ou você tem que ser mais bem-sucedido, ou essas comparações, né? Que acho que na essência ali, vem muito num projeto, assim, ou nas redes sociais, da constância que você tem que estar, né? Você tem que estar sempre lá, mas, ao mesmo tempo, como manter essa saúde mental, né? Como manter essa qualidade de vida, ao mesmo tempo para mim foi através de um burnout, aprendi errando, assim, aprendi olhando assim, nossa, se eu seguir esse caminho aqui, olha o que eu tô fazendo com o meu corpo, assim, né? Cara, isso é muito louco, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis quando se trata desse assunto de criatividade digamos, no mundo moderno, onde as redes sociais são o espaço de criação e que existe o algoritmo e que você se preocupa com ele, e você tem que expressar certas coisas, talvez de uma frequência específica que você acha que é certo. Eu acho que isso tem muitos benefícios pra gente, mas também, como tudo na vida, cara, tudo uma caixinha de prós e contras, assim, é muito difícil medir, sabe? E eu acho que o fato de você ter comentado, por exemplo, putz, eu tive isso e tal, foi interessante, porque isso foi meio que um termômetro, né? Isso meio que te mostrou assim, pô, aprendi com essa experiência, posso levar isso pra frente de tal forma. Mas é louco como eu vejo que acho que muita gente, às vezes, ainda não parou para refletir, sabe, sobre esse tipo de assunto, do tipo, cara, no final, se eu não estiver bem, acabou, sabe, tipo, eu não vou conseguir fazer mais nada se eu não estiver com a minha saúde, né, então por que a gente não coloca isso no centro da operação? E se a gente escuta que, muito assim, pro meu contexto, né, de redes sociais, você tem que fazer não sei quantas coisas por dia, cara, se eu fizer isso, eu não vou conseguir, ponto, acabou, logo eu não vou fazer isso, tipo, eu vou tentar jogar esse jogo de uma outra forma, porque eu já entendi que se eu jogar isso dessa forma, não é sustentável, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de conversar, assim, quando as pessoas falam comigo de rede social. Só eu falo, cara, existe o fator tempo aí que pode te ajudar a diluir o fator esforço, e isso é muito bom, porque no final você consegue talvez criar uma coisa que seja sustentável a longo prazo e tal. Mas, cara, eu acho que esse lance das comparações, nossa senhora, nunca houve tantos estímulos para comparação como agora, né? Se antigamente era,
Você comparava, não sei, o carro da outra pessoa, a casa da pessoa. Hoje em dia é tudo, 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 tudo. E assim, você segue, sei lá, fazendo um exemplo banal aqui, né? Você segue 1.000 pessoas. Você vai ver nem que seja 5 imagens por dia, porque você segue 1.000 pessoas de qualquer forma, né? Uma pessoa vai estar na praia, a outra pessoa vai ter mostrado algum certificado que ela conseguiu, você não tem, sabe? E no final, é tipo, todo santo dia tem isso, né, cara? Então a gente é constantemente exposto a versões ideais das outras pessoas quando a gente está vivendo a nossa vida real, sabe? Essa comparação é muito injusta, é muito, muito, muito injusta, sabe? Eu vejo que tem um padrão, assim, pra mim, assim, ele vem, às vezes eu percebo isso, né? Tá me comparando, né? Aí eu observo e vejo, tento olhar também, ó, pô, tem um lado bom, assim, de se inspirar em quem já fez, né? Quem já, como se fosse uma emulação, assim, de, ó, deixa eu aprender o que melhor dessa experiência dessa pessoa, mas eu sigo no meu caminho, né? Eu tenho que seguir a minha intuição, depende do que tem uma parte interna, assim, né? O que eu quero, o que eu sinto. E isso vai mudando também, né? Agora, se eu coloquei aquele padrão e tô sempre... É a famosa corrida dos ratos, né? Para mim foi um pouco o Tim Ferriss, né? Que quando eu li o livro dele, eu trabalho 4 horas por semana, eu vi, assim, essa possibilidade de você viver em vários lugares. E na época eu não tinha Musa, né? Que era um projeto que deu uma renda passiva, ele falava. Mas eu trabalhava no banco, juntei um dinheiro e falei assim, vou viajar o mundo, né? Esse é meu sonho, assim. Aí fiquei 3 anos viajando e eu vejo que tem um objetivo, assim, né? Eu quero, sei lá, conquistar alguma coisa. E a galera do banco ali tava comprando carro, comprando coisa, eu não queria aquilo, né? Então, eu acho que você falou do dinheiro ali, né? Então, eu vejo também como uma ferramenta, né? Como você trouxe, mas uma parada que é neutra, assim, né? Tipo assim, não é que ela é pro bem ou é pro mal, mas assim, como é que você tá usando, né, o dinheiro para o consumo mesmo, né, cara? O que você tá comprando na vida como um todo, né? Então, acho que não tem como separar mais o consumismo das todas as atividades, né? Dado o episódio que a gente inaugurou aqui essa temporada foi com a Chai Suruí, a indígena que falou na abertura da COP, né? Então não tem como mais a gente ignorar a natureza, e a gente é natureza, ela falou, né? Então acho que me vê muito isso, a expressão da criatividade com ser a nossa própria natureza de alguma maneira, né? Pô, que bonito isso, cara, eu gostei muito disso. E tem um lance muito louco da comparação, né? Que não tem como a gente desligar o botão da comparação, né? Não tem como a gente simplesmente desativar isso no nosso cérebro, porque é assim que a gente processa o mundo, né? Tipo, você vê que, olha, esse animal é mais perigoso que aquele animal, né? Isso aqui tá mais escuro e aquilo ali tá mais claro, o ambiente. Tipo, a gente processa o mundo assim, a gente faz associações, a gente faz conexões, né? Sei lá, tem muitos casos assim que são interessantes. Eu, por exemplo, me aproximei muito no final do ano passado de referências muito grandes para mim, em vez de ficar tendo muitas referências e consumi-las de uma forma mais aleatória, assim, casual. Então, uma pessoa que eu me aprofundei muito no trabalho dela foi o Austin Kleon, que é o escritor do Hobby como Artista, do Mostre Seu Trabalho. E foi muito legal, assim, me aproximar mais dele e tal. E o legal de quando você se aproxima de alguém é que você começa a pegar mais informações que antes você não tinha, né? E, assim, uma delas é que, assim, grande parte da renda desse cara vem dos livros dele. E quando você estuda como ele trabalha, etc., imagina se eu só decidisse replicar tudo que ele faz. Eu não tenho 3 livros que são best-sellers. Então, esse lance da comparação é muito interessante, porque cada pessoa no final vai ter um contexto tão diferente que o legal é justamente fazer o que você falou, é tipo, usar essa aqui como uma inspiração. Essa pessoa faz essas coisas, eu posso desmontar essas pecinhas aqui e aplicar para o meu contexto, mas se eu fosse de fato só replicar o caminho que alguém fez essa rota, sabe, não seria uma coisa sustentável. Eu diria que essa autonomia da gente pegar essa informação na internet e encaixar essa pecinha, né, no nosso contexto de uma forma diferente. Eu acho que isso aqui é uma das grandes sacadas, eu diria assim, para a gente aprender hoje com essa infinidade de informação que está cercando a gente, sabe? Você tem alguma prática, assim, de alguma rotina que você faz? Eu tinha algumas, né, que eu fazia antes da minha filha nascer, ela está com quase 7 meses agora, então fazer uma escrita, uma meditação, uma respiração, um Wim Hof. Hoje eu não faço uma caminhada com ela, assim, mas você tem alguma rotina específica? Ou tem gente que a primeira coisa que, quando começa o dia, é trabalhar no projeto criativo? O Matheus de Souza, nosso amigo em comum, falou aqui no podcast que às sextas-feiras ele não trabalha. Então, você tem algumas rotinas ou práticas específicas assim que te ajudam a se lembrar disso, né? Eu tenho, mas eu não sou uma pessoa que, por exemplo, tem aquelas rotinas matinais, tipo, 7 horas eu acordo, eu faço. Não tenho muito disso. Eu tenho algumas coisas que para mim são prioridade e estão muito claras, assim. E eu repito essas coisas quase diariamente ou na frequência que eu acho que elas são mais importantes, né? Então, por exemplo, exercitar é uma coisa que eu faço umas 3 vezes por semana. E eu faço às vezes por semana porque eu sei que se eu tentar fazer mais, eu vou parar. Eu vou perder o gosto da coisa. Criar é uma coisa que eu faço quase todo dia. É uma coisa que dá muito prazer. Eu crio em formas diferentes, em mídias diferentes.
Tipo, mas tem E um é uma horário de coisa que manhã, você já vai para o projeto, depende do dia, cada dia você tem uma, tipo, esse horário, ou de tanto em tanto eu paro fazer alguma coisa, como é que é para você? eu sou muito intuitivo com isso, cara. É louco assim, porque eu tenho um lado da criatividade, que é de intuição, e é aquela coisa bem primal mesmo, assim, e tem o lado muito racional. Eu sou uma mistura muito doida desses dois lados. Então, por exemplo, tem três coisas, assim, em canais de criação, por exemplo, que eu priorizo, né? Que, tipo, o YouTube, o meu podcast e a newsletter. E eu sei qual é a frequência que isso vai sair. E eu sei onde é que eu vou alocar isso na minha semana. Eu tento sempre alocar nos mesmos momentos. Mas se eu brinco com o Mario Kart, né, o turbo criativo do Mario Kart. Se eu vejo que tem um turbinho ali do lado e eu tenho uma ideia, eu tento assim, eu olho pro meu Google Calendar e vejo, dá para eu alocar essa ideia meio maluca de virar o meu calendário? Dá. Então se eu tenho uma ideia da newsletter, eu vou parar e vou escrever. Porque eu sei que naquele turbinho eu vou escrever em 15 minutos algo que depois eu talvez levasse uma hora para escrever. Sabe? Então a minha rotina é meio doida, porque eu tenho uma consistência e eu tenho uma racionalização do que precisa ser entregue sempre, mas eu tento ao máximo acomodar esse momento de caos criativo e esse momento em que as coisas fluem e perceber que eu acho que muitas coisas são inventadas e são criadas nesses momentos, sabe? Eu acho que tem essa discussão interessante de criatividade, que a gente tenta racionalizar muitas coisas, a gente tenta ter muito controle do resultado. Mas normalmente quando a gente segue esse padrão, a gente não está criando uma coisa nova e que nunca foi inventada, né? As invenções que a gente vê hoje em dia, a maioria delas foi sem querer, né? Então eu tento deixar esses momentos meio criança, sabe mesmo, assim, criança brincando. Se eu vejo que dá, eu tenho esse lado racional que me lembra que você vive numa sociedade industrial e capitalista, mas eu também tenho esse lado assim, deixa a criança brincar, sabe? Então eu diria que eu não sou a pessoa dos rituais, cara. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho um certo nível de consistência, mas eu não sou aquela pessoa muito rígida com nada, ou que tira um prazer muito grande de ser muito repetitivo com alguma coisa, sabe? Ou Como é que parece você que é o com teu... isso? Eu fiquei curioso agora. Ah, vou falar de mim, mas uma coisa que me veio ouvindo de você, assim, né, como funciona para você, é um livro que eu li, chama The Surrender Experiment, que a pessoa fica, ela meio que, tudo que vai acontecendo na vida dela, ela vai dizendo meio que sim, e aproveitando e vendo o que vem à tona, assim, né? Tipo, talvez o seu comprometimento, né, a sua prática, o seu ritual, seja o estado de presença, né, ou seja, o estado de espontaneidade ou criatividade, né, que é o que eu busco também, assim, eu quero ter, que o objetivo seja estar nesse estado, né, esse estado de flow, né, naquele livro Flow, eles falam, seja no processo criativo, então você não vai burnout ali, né? Me lembrou o episódio que eu tive com o Nanan, músico aqui, ele falou que ele só toca ali quando ele sente de tocar, né? Ele não fica se obrigando a tocar. E aí eu vejo que, assim, essa mistura entre intuição e racional, coração e mente, né? Leste, oeste, né? Ocidente e oriente, eu vejo que é muito poderosa, assim, né? Então, é o que eu busco também, a intuição ser a guia principal, né? Eles falam, o coração vai na frente, a mente segue, né? Eu tento fazer isso, mas às vezes eu me pego nesse lugar do medo, da comparação. Aí eu vejo, opa, é uma coisa mais mental, né? Não uma coisa intuitiva, né? Ou fazendo alguma coisa só porque já tinha um comprometimento prévio, assim, com ela. Então eu vejo assim, ó, tô muito nesse lado. Ou às vezes eu tô num lado assim, eu preciso de mais foco. Aí eu coloco alguma prática, assim, por exemplo, quando eu escrevi um livro, eu escrevi todo dia de manhã, 1 hora por dia. Foi o que para mim funcionou, assim. Então, eu vejo que alguns momentos eu tenho que colocar um pouco mais de rigidez, assim, né, nos contornos, e às vezes eu tô num estado de flow que as coisas vão acontecendo muito naturalmente. Eu uso o Calendar e o Trello para produtividade pessoal, Slack para comunicação do time, e o WhatsApp eu tenho tentado usar menos, mas é uma que sempre volta, assim, né? O WhatsApp e o Instagram, as redes sociais, o LinkedIn. Sim. Aí eu começo a ver, caramba, quanta coisa, assim, né? Então hoje eu tô conseguindo um pouco desapegar de manhã e de noite, então não mexer no celular de manhã e de noite. E, cara, o que me ajudou muito foi minha filha nascer, cara, que era um bebezinho, não tem pra onde fugir, né, cara? O bebê tá ali, então a presença ali, não tem como você tá ali e não tá ali, sabe? O bebê percebe. Às vezes sozinho, assim, é mais fácil de se enganar, né? E eu queria mudar um pouco, Thiago, para um conceito que você trouxe no primeiro episódio do seu podcast que você mencionou, pode crer, eu vou falar um pouco mais dele depois, mas é o conceito de 1000 fãs verdadeiros, né? A primeira vez que eu ouvi isso foi com o Tim Ferriss, né? Com o Matheus de Souza a gente falou um pouco disso também, mas é uma coisa que acho que no Brasil ainda é pouco difundida, né? E tem um potencial é uma ideia simples, mas com um potencial muito grande. Porque aqui a gente cresceu com o Faustão e a Xuxa e tem essa mania de grandeza da TV ali, né, cara? Mas queria que você falasse um pouco do 1000 fãs verdadeiros.
Claro. Eu acho que se alguém quiser se aprofundar, eu já vou dar um caminho aqui. Tem o nosso episódio de podcast, mas também se você jogar no Google Mil Fãs Verdadeiros, eu acho que o artigo que pontua lá em cima do Google é o do Lucas, que ele tem um artigo bem completinho sobre isso. O Mil Fãs Verdadeiros não necessita ser interpretado como mil, de fato. Isso é só sabe, uma forma de pensar. Poderia, dependendo do que você vende, do que você pensa, seria 500, 2000, não sei. Mas é basicamente esse conceito que você não precisa ser, hoje em dia, uma pessoa famosa. Você não precisa ser tipo, a pessoa que tem milhões de pessoas te acompanhando o seu trabalho para você conseguir se sustentar, para você viver como uma pessoa criativa, né? E um cálculo bem básico disso é, tipo, existem 8 bilhões de pessoas no mundo, se não me engano agora, nesse momento que o podcast está sendo gravado, eu acho, né, dia 27 de janeiro de 2022, se você estiver escutando isso em 2050, talvez isso seja Caraca, muito diferente. imagina, pode ser tipo 1 bilhão, pode ser tipo, né, assim, vai saber, né, cara, assim, do jeito que isso tá. aqui é tipo, caramba, tinha muita gente, né, a galera, tipo, vivendo naquela sociedade de Duna, mas eu gosto muito de pensar nisso, que, cara, imagina, se 1000 pessoas, esse conceito, se 1000 pessoas pagarem, sabe, R$ 100 pelo seu produto, pelo seu serviço, pelo seu projeto, são 100 mil reais, por exemplo, em um ano, né? Então, esse conceito, você não precisa alcançar todo mundo e tentar agradar todo mundo. É importante você se desinibir, você colocar quem você é para fora, alcançar pessoas que de fato se conectam com você, porque você não precisa de tantas pessoas assim, sabe? E, novamente, o 1000 é um número arbitrário para nomear essa teoria. Poderia ser 100, né? Dependendo do que você oferece para a sociedade, poderia ser 500. Mas eu gosto muito dessa teoria, cara, porque isso se chama de teoria ou conceito, né? Porque isso põe o nosso pé no chão. Eu acho que isso nos lembra que no mundo em que está todo mundo correndo atrás de mais pessoas acompanhando, mais sucesso, mais não sei o quê, ele nos lembra que, pô, peraí, e se eu cuidar muito bem e respeitar a atenção e a confiança dessas pessoas aqui que já gostam de mim, que já me conhecem, sabe? Que já compraram alguma coisa a mim. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal de manter em mente, principalmente para as pessoas que estão nessa, digamos, nessa jornada de potencialmente mostrar o que você faz na internet, que é uma jornada que, ao mesmo tempo que pode ser muito maravilhosa, porque essa é uma ferramenta de distribuição muito legal, tem muitos contras, né? Tem essa comparação que a gente falou, a gente vê a galera que dá certo enquanto a gente ainda está no caminho. Então, acho que é uma coisa muito legal para a gente se manter na nossa raia ali, sabe? Lembrar que, calma, são essas pessoas aqui, elas importam, se eu me conectar profundamente com essa, daqui a um mês essa aqui vai me indicar para essa outra, que vai me indicar para aquela outra. E no final é mais sobre conexões profundas e significativas do que tentar agradar todo mundo. E no final não agradar ninguém porque você se tornou uma pessoa que fica em cima do muro, sabe? E vem muito do que você falou agora há pouco, né? Dessa sociedade industrial, capitalista, materialista, tem várias palavras, assim, não quero entrar muito nos detalhes, mas que te fala, assim, de novo, né? O que é sucesso, onde você tem que chegar. Para mim, por exemplo, quando eu comecei a Worldpackers, eu entrei nesse modo intensidade total, assim, né? Porque é isso, né? Para você empreender, tem esse conceito, você tem que sofrer. E acho que tem um conceito maior como sociedade, assim, né? Que o esforço leva à recompensa, né? O sacrifício leva ao céu, assim, né? E eu vejo que tem uma crença também bem forte, né? Que eu preciso me esforçar, ralar muito para o meu projeto dar certo, para o meu projeto vingar. Você falou da newsletter, né? Que a newsletter é excelente, aliás. Depois eu vou falar um pouco mais dela aqui. Eu acho que tem muita inspiração para isso, né? Porque tem essa ideia, assim, né? Assim, juntando um pouco do que você falou, né? E pensando em alguém nesse momento, né? Que tem essa vontade de fazer, de realizar, de ir atrás disso, mas esses medos, assim, né? E essas realidades, assim, muitas vezes é um privilégio, assim, você poder realmente começar. Mas o que é questões de privilégio? O que é questões de, não, dá para você um pouquinho a mais, mas sem esse esforço todo que burnout e que não faz sentido nenhum ali, né? Por tudo que está acontecendo. Então, qual o conselho, assim, você daria para você ali atrás, né? No começo quando você começou seja com Tira do Papel, seja com outros projetos, ou convivendo com milhares de pessoas, né, ou pelo menos 1000 verdadeiras aí, o que você diria para quem está nesse momento para realmente destravar alguma coisa aí? Cara, que pergunta boa. É muito difícil, né? Mas, assim, eu acho que um dos conceitos mais legais de manter em mente é lembrar que se você está construindo algo de uma forma, né, no final você vai colher algo que se correlaciona a como você construiu. E essa frase talvez seja muito misturada, porque eu não pensei muito nela. Mas do tipo, vamos supor que eu fosse o Thiago que para aparecer começou a exibir um monte de coisa da vida pessoal e fofoca e se envolver em polêmica, porque isso me dá atenção, né?
é isso que eu vou colher lá na frente, né? Então, se isso der certo, eu vou ter criado um caminho para mim que não é coerente com quem eu sou, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, mais reservada, não falo muito da minha vida pessoal, eu sou uma pessoa que não gosta de ficar brigando, sabe? Eu gosto muito de entender o outro lado, entender porque a pessoa pensa dessa forma, tentar explicar meus pontos, tentar escutar. Então, eu diria que assim, seja lá o que você estiver construindo hoje, lembra que você vai colher algo que é correlacionado a isso. Então, é muito importante a gente pensar o que seria coerente a gente construir para a nossa versão do futuro, né? Eu penso muito nisso, assim. E é claro que durante o caminho, a gente talvez precise, em alguns momentos, trabalhar um pouco mais do que a gente gostaria, ou em alguns momentos se estressar um pouco mais. Eu sempre comento isso quando eu falo de transição de carreira, inclusive. Eu não sou a pessoa que pensa que, se eu quero mudar de carreira, é só me jogar e vai lá. Tipo, eu não acho que isso seja uma coisa... Isso me geraria muita ansiedade, sabe? Então, quando eu construí o Tira do Papel, por exemplo, foi em paralelo ao meu emprego integral. Né? O meu emprego integral patrocinava o Tira do Papel no início, até eu ver que ele era viável, né? Então, para mim, cara, eu diria que é isso, assim, é entender que vai ter esse momento, talvez, como essa interseção onde eu trabalhava no meu emprego e no Tira do Papel, vai ter um momento em que talvez tenha um pico, assim, e que é interessante tentar sustentar, mas ver o quanto que aquilo vai ser mantido de fato no futuro, né? Não construir algo que você no final não quer. Tipo, é quase como se fosse, sei lá, criando uma analogia, não construir um barco de um jeito que tu não quer navegar depois, não sei. Tem algo aí, sabe? Tipo, não plantar algo que no final você sabe que não é coerente com você. Isso tem a ver com coerência, né? Você falou, coerência, acho que é a palavra que... Ser coerente com você mesmo numa sociedade que é incoerente, né? Tem uma frase do Jiddu Krishnamurti, eu gosto que ele fala assim, você se adaptar a uma sociedade doente não é sinônimo de saúde, é sinônimo de doença, né? Então, muitas vezes a gente tem que se adaptar a uma parada assim que... E o que você falou de quando você trabalhava, você fundou o Tira do Papel, me lembrou os fundadores do Google. Eles realmente só foram de cabeça assim para o Google. Eles ainda tinham outro emprego quando o Google começou a deslanchar muito, assim, né? Então, tem esse outro mito também, né? Acho que são vários mitos aí que tem, né? No empreendedorismo, no lançamento de projetos, né? Nas fórmulas de lançamento, e como tem que ser, e constâncias de redes sociais, e sucesso financeiro. São vários mitos, né? São várias narrativas, na verdade, né? Então, acho que tem muito dessa questão da narrativa que é contada, e essa narrativa hoje eu vejo que a gente está chegando num limite, né? Com a polarização, com as desigualdades, enfim, com o meio ambiente, tudo acontecendo assim no mundo inteiro, né? Cara, e é muito louco isso, porque se você coloca duas coisas assim, muito simples em contraste, né? O mundo está com os seus recursos sendo drenados, e em paralelo a isso, a gente tem empresas cujo único foco é crescimento e, consequentemente, precisa de mais recursos. Tipo, se você só coloca esses dois opostos, já é muito óbvio que, assim, a gente não tá num caminho legal, sabe? Tipo, então, seguir um caminho... E eu não tô falando que, o certo, então, a gente viver numa sociedade paralela que ignora completamente o que acontece. Eu não acho que é isso, mas eu acho que existe muita coragem no gesto de pensar, beleza, existe essa rota aqui, é o que todo mundo faz, mas olha só, eu acho que eu quero fazer uma versão disso. Eu acho que fazer exatamente isso vai me deixar num lugar, como você disse, né? Uma sociedade talvez até doente. A gente gravou um episódio recente de podcast sobre isso, inclusive eu e o Lucas, onde a gente, ainda não foi pro ar, vai agora em breve, mas a gente falava um pouco de cansaço, e eu quis simular uma situação utópica, assim, onde todo mundo resetasse o mundo, né? E imaginar que cada pessoa tem sua barrinha de cansaço, assim, que imagina um degradê que vai verde, amarelo e vermelho, né? Eu acho que a gente já perdeu o parâmetro, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tá tanto no costume de chegar com essa barrinha ali no vermelho, todo dia, que a gente já perdeu o parâmetro, que a gente já passou do amarelo, assim, sabe? A gente já a gente vive numa grande agência, e a gente já perdeu esse parâmetro total, sabe? Então eu acho que é muito legal, pelo menos é o que eu tenho tentado fazer, e eu não sei, talvez isso dê muito errado lá pra frente, mas o que eu tenho tentado fazer é, já que eu tô tentando traçar uma jornada minha, deixa eu tentar fazer isso de uma forma que eu acho que é coerente, né? E eu sei que isso exige muita coragem, talvez seria mais fácil eu fazer de uma forma padrão, assim, mas ao mesmo tempo essa forma padrão me deixaria tão insatisfeito que até que ponto é saudável fazer isso, né? Então acho que isso é um questionamento legal, assim, até que ponto vale essa coragem de tentar fazer a coisa do seu jeito, sabe? Lembrou o papo que eu tive com o Alex Cole aqui do canal Eureka do YouTube. Ele falou que quando ele faz vídeos pensando em agradar os outros ali, né? O que as pessoas devem gostar, os vídeos são ruins, tem poucas visualizações. Quando ele faz realmente o que ele acredita, os resumos, os vídeos que ele acredita, aí a parada
anda em termos de visualizações, em termos de tudo, né? Eu acho que você é prova viva disso ali, né, cara? Porque, de novo, dá para ver muita autenticidade, assim, né, no seu trabalho e todos os resultados que estão rolando, né? Eu gosto muito como você descreve, né, que eu crio explicações visuais que já ajudaram muitas pessoas incríveis a tirarem seus projetos do papel. Nem vai lá e faz, e nem frases motivacionais. Acredito no equilíbrio de botar a mão na massa e encontrar um ritmo saudável de criação que respeite sua rotina e sua saúde mental. Então, acho, resumiu, assim, né, tudo que você está falando em frase, em um jeito bem fácil de explodir a mente, assim, né? Caramba, realmente. E tem 2 cursos, né? 2 cursos incríveis, o Pra Tirar do Papel, que foi o que a galera fez, e o Pra Criar com Constância. Tem o podcast também, né? O Pode Crer, junto com o Lucas do Bota na Rua, e o livro Erra Uma Vez. Coisa pra caramba, né? Mas eu assim, como é que o cara fez tudo isso? Ó, o livro aí, ó. Quem tá no YouTube, o livro mostrou ali. Então, como é que assim, eu falo, caramba, mas com equilíbrio, tanta coisa que você fez, com tantos números e tanto... Como é que... E eu queria ouvir um pouco mais dos projetos e como é que você tem lidado aí com isso. Para mim é uma sensação muito boa, para começar assim, falando no geral. Eu me sinto muito bem sobre, olha que legal, eu tirei essas coisas do papel, porque elas são coisas muito naturais para mim. Esse é o tipo de tema que me interessa, eu podia falar sobre ele o dia inteiro, sabe? Justamente porque eu sentia essa necessidade no passado. E o que eu tenho a dizer, assim, é muito difícil olhar, sendo muito sincero, assim, é muito difícil eu olhar para o meu próprio trabalho e eu ficar, caraca, cara, isso aqui é muito maneiro, né? Porque na minha cabeça eu tô muito assim, eu tô fazendo isso aqui, eu tô tão focado no fazer que eu não penso muito assim sabe, na repercussão, e até agora eu tô tentando processar o fato de que meu livro tá numa livraria. Cara, para mim esse conceito ainda é algo que não caiu a ficha para mim, sabe? Tipo, é uma coisa tão, tipo, sonho de infância que eu nunca pensei que fosse possível de acontecer, sabe? E eu acho que volta para esse lance do relacionamento, né, cara, com a internet, com as ferramentas sendo dinheiro, ferramentas sendo a internet, ferramentas sendo a rede social, né? A gente pode criar o relacionamento que a gente quiser, são todas ferramentas. E eu acho que esse processo de ver isso como ferramenta e se autoconhecer e ver como é que a gente pode fazer para tocar o nosso projeto, eu acho que é o que faz mais diferença e que me ajuda, assim, a seguir, sabe? E sendo muito sincero também, eu acho que escutar a receptividade de pessoas é uma coisa que ajuda demais também. Tipo, o fato de você ter comentado comigo, que o pessoal da Wordpackers me conhece, que, pô, o pessoal gosta do meu trabalho. Isso, cara, isso me motiva muito, assim, sabe? É meio que um lembrete, assim, porque às vezes a gente tá, sei lá, a gente escutou algum comentário ruim, por exemplo. E é muito bom você ter essa espécie de escudo, de lembrar para você que, cara, é claro que você vai escutar um comentário ruim, porque você não vai conseguir nunca agradar todo mundo, sabe? Então, é muito legal, assim, escutar isso, sabe? Motiva a continuar fazendo as coisas. E mais do que isso até, né, Jack? Se você não estiver escutando um comentário ruim, aquela frase é meio clichê, mas é verdadeira. Você não está se arriscando o suficiente, né? Você não está sendo você mesmo. Enfim, minha experiência pessoal é que ao tentar agradar todos, as coisas perdiam qualidade, você acabava não agradando todos do mesmo jeito, e ao sendo você mesmo, vai desagradar pessoas, vai errar, vai sair ali do padrão, vai ter mas assim, é uma jornada, né, de aprendizado, de evolução, assim, então eu vejo que vale a pena se jogar nessa, assim, né? Cara, e é um dos processos mais difíceis, porque logicamente falando muito fácil, né? Você nunca vai agradar todo mundo. Você concorda com essa afirmação? Concordo. Tá, agora fala alguma coisa aí. Aí você fala e você fica com medo de alguém discordar ou de alguém... Tipo, é uma coisa muito louca, porque entender isso é muito difícil. É muito difícil sacar que alguém vai interpretar o que eu falei errado em algum momento. Alguém vai... Então, isso é até uma coisa que eu costumo falar para as pessoas que estão começando a compartilhar ideias online, assim. Tem muita gente que quer crescer rápido, mas se você cresce rápido, o seu tempo de amadurecimento para receber um tipo de comentário tipo esse, ou o tempo de você processar, que, pô, peraí, essa pessoa que me atacou aqui, ela me atacou que talvez ela seja muito frustrada em certos aspectos, sabe? E é muito mais sobre ela, essa crítica, do que sobre mim, sabe? Então tem momentos, assim, sabe, que você aprende, né, durante essa jornada. E isso é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar para quem tá começando, sabe? Tipo, calma, você não precisa crescer rápido. É até bom que você tenha esse tempo de... que esse discernimento, né? Porque isso vai acontecer eventualmente. Você nunca vai agradar todo mundo. Quando você tenta... E como você diz, cara, quando você tenta ficar em cima do muro, você não fica perto de ninguém, né? Tipo, você fica muito longe. Autoconhecimento, né? Me veio essa palavra aí, né? De no final, tanto para lançar o projeto, para criar com constância, para ser você mesmo na vida, assim, né? Para querer seguir teus hobbies, às vezes, ou teus estilos, ou tuas paixões, ou viagens, relacionamentos, pessoas. Muitas vezes você vai ter que bancar realmente esse olhar do outro, né? Esse desagrado do outro, né? Então, é meio fato, né? Ainda mais com crises de gerações, né?
e crises de poder, né? Quem está no poder não quer perder o poder, enfim, conflitos vão acontecer, né? Uma coisa que eu tenho gostado muito é o conceito de conflitos pacíficos, né? Ou a comunicação não violenta em si, né? Que é você entrar nos conflitos, sim, não fugir dos conflitos, né? Sejam internos, sejam em famílias, né? Sejam com a sua própria infância, sejam em alguma relação presente. Não fugir do conflito, mas ir para realmente resolver sem atacar o outro. E o que você falou, né? Muito das pessoas que te criticam é uma frustração delas, né? Então, como olhar para isso e como lidar com isso, né? Como o outro ser um espelho da gente, né? Então, muito do que você fala me vem muito pro autoconhecimento, assim, e queria saber um pouco nessa jornada, assim, de autoconhecimento, quem são suas referências, você falou alguns livros, citou alguns livros aqui, né? Mas queria ver quem são suas referências aí em aspectos gerais da vida, assim, né? Um livro que você sempre se remete a ele, não necessariamente sobre lançar projetos, mas sobre lançar projetos, alguns que você citou e outros também, mas referências aí de pessoas ou livros, conteúdos nessa tua jornada aí para você se descobrir e ser você mesmo assim no mundo. Cara, eu diria que tiveram alguns momentos de pessoas viradas de chave na minha vida, assim, sendo talvez até meio breve sobre essas pessoas, assim, Mona Chalabi, uma infografista, que não foi nem por palavras, foi por ações mesmo que me impactou. Na época que eu estava aprendendo a fazer infográfico, todo mundo falava que tinha que ser aquela coisa super racional, super pan, e ela fazia uns desenhos infantis e cara, ela é uma referência na área. E essa foi a pessoa que meio que mostrou assim, cara, olha só, essa pessoa faz algo diferente e ela tem um impacto. Tem uma ambulância passando, eu acabei de perceber, não sei se o som pegou. Passou. Espero que esteja tudo bem aí. Deixa eu refalar. Não, porque às vezes passa a música. Deixa eu só falar isso de novo. Aí você podia mandar isso aqui, né? Chegou meu carro, galera. Já vou, valeu. Já vou. Quero ser assim, com a mão na barriga aqui. Pior que outro dia eu tava mandando áudio pra alguém, ficou passando vários músicos. Pô, acho que tá tendo um incêndio. Daqui a pouco veio um amigo meu compartilhar uma história. O prédio dele tava pegando fogo na parte do prédio. Eu fiquei tipo, caralho. Então, desculpa, deixa eu voltar nesse lance da. Porque eu acho que pegou. Eu tô de headphone e não tinha escutado. Eu diria que em termos de ações, assim, uma pessoa que me influenciou muito foi a Mona Chalabi. Ela é uma infografista que tem um estilo de desenho super lúdico, é uma coisa nada tipo seguindo o padrão da galera da indústria de infográfico. Isso é uma coisa que, assim, as ações dela me influenciaram muito, porque ela mostrou assim, basicamente, cara, beleza, tá todo mundo fazendo A, você pode fazer B, e pode dar certo. Então, esse simples gesto de analisar, isso foi algo que mudou muito a minha vida. O livro Hábitos Atômicos, do James Clear, também, foi algo que super me influenciou. Eu não sigo a risca tudo que ele diz, eu acho que existe novamente esse corte do contexto, né? Ele vem da sociedade americana, que é uma sociedade um pouco mais workaholic, etc., que não é muito a minha vibe, né? Eu tento sempre ficar nesse equilíbrio do que é uma coisa talvez workaholic demais, o que é uma coisa meio, talvez, eu não sei, hippie demais, não sei se hippie é a melhor palavra. Eu sempre tento achar o equilíbrio desse espectro, né? Mas notar que ele fala sobre hábitos, notar que os meus hábitos do dia a dia não estavam alinhados com o que eu queria, foi uma coisa de explodir cabeça, assim, foi tipo, eu quero essa situação aqui na minha vida. E, caramba, se eu fosse de fato replicar o dia essa semana, né, de novo, por toda a minha vida, eu nunca chegaria nesse meu objetivo, porque meus hábitos não estão alinhados com o que eu quero chegar. E essa simples realização foi uma das coisas que mais explodiu minha cabeça, assim, sabe? Então, definitivamente, eu diria que essas são duas pessoas, assim, que me marcaram muito, assim. E no nível pessoal, cara, eu acho que a minha família como um todo também é uma inspiração, porque são pessoas muito empáticas e altruístas. Assim. Eu não diria que eu concordo em tudo com a minha família, é impossível, sabe? A gente somos criaturas muito complexas, os seres humanos, né? E temos muitos pontos diferentes, mas eu acho que essa essência dos valores, de se preocupar com a outra pessoa, de cuidar da outra pessoa, isso é uma coisa que vem muito, assim, na minha criação. Então é uma coisa que definitivamente, assim, super me moldou desde pequeno e eu talvez até menospreze isso, porque é natural, né? Eu meio que sou assim hoje por causa dessas pessoas, sabe? Então, acho que é um processo bonito pensar nisso também. Mas, em família realmente traz esse lado luz, né, e o lado sombra, né, ao mesmo tempo, né? Vi uma frase esses tempos que era: se você acha que está iluminado, passe uma semana com a sua família. Então tem esse olhar de gratidão, esse olhar de olhar, assim, né, para si, né, cara? E caminhando, infelizmente, aí pro fim do nosso papo aí, Thiago, para não estender muito do teu tempo, cara, queria saber um pouco do futuro. Se você, sendo uma pessoa de criação intuitiva, né, você faz esses planejamentos, você visualiza, tira do papel novos cursos, ou podcast, ou livros, assim, você visualiza projetos ou é uma coisa mais intuitiva? E se você visualiza aí, você pode compartilhar com a gente o que está vindo aí?
Cara, eu vou compartilhar a próxima coisa, porque eu sempre fico com receio de compartilhar uma supervisão e do nada, tipo, fazer uma coisa que não. Até porque eu gosto de fazer mais do que falar o que eu vou fazer. Hum. Mas como isso aqui seria uma espécie de divulgação também, né? O meu próximo projeto é um projeto que volta novamente para algo que eu senti muita falta no passado. Eu vou estar falando com pessoas que vivem de criação no Brasil. Inclusive, vou falar com o Matheus semana que vem, até ele vai ser uma da próxima edição. E vai ser uma espécie de assinatura mensal. Eu não sei do que eu vou chamar isso, né? Porque vai ser uma espécie de newsletter, só que com infográficos e com vídeo também meu explicando. E eu quero trazer cases de pessoas diferentes que vivem de criatividade. Uma pessoa que é escritora e, por exemplo, tem curso como o Matheus, uma pessoa que é videógrafa, faz vídeos, né? É artista digital. Tem uma pessoa que tem um emprego full-time e tem o seu projeto paralelo, tem uma pessoa que é fotógrafa e usa o Instagram como divulgação. Eu quero trazer todos esses casos diferentes e analisar, assim, como é que a pessoa construiu isso para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de inspiração e informação, de uma forma bem visual, bem mastigadinha, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu sinto muita falta, porque quando eu vejo as pessoas falarem sobre isso na internet, sobre dinheiro, eu vejo muito em inglês conteúdo sobre isso. Muita coisa é esqueminha de ganhe dinheiro aqui, sabe? E aí no final não tem nada de valor de fato. E eu queria trazer uma coisa aqui de fato simplificada, que qualquer pessoa pode pegar aquilo ali, entender e ver que existem muitos caminhos diferentes para você viver uma vida criativa, sabe? Então esse é o projeto que eu estou trabalhando agora. Eu não sei ainda qual vai ser o nome desse projeto, vai ser uma coisa que vai ao ar em breve, mas dependendo de quando você está escutando esse episódio, você pode me buscar pela internet, provavelmente vai estar em algum canto, sim, onde é que esse projeto existe. Então já fala das redes, o jeito mais fácil das pessoas te conectarem e os pontos de contato, né? Então, o Instagram, newsletter, acho que são dois mais diretos, mas se você puder repetir aí o Instagram e como a galera se cadastra na newsletter e os cursos e podcast livre, enfim, como podem saber mais sobre você? Eu diria que a forma mais fácil de encontrar as coisas é tiradopapel.com, porque ali basicamente tem um índice para tudo que você quiser, né? E eu acho que uma coisa legal, se você gostou dessa troca, se você gostou do meu trabalho e você gosta de podcasts, é buscar, já que você está no app de podcast, né? O Pode Crer. Se você escrever POD, que é Pod, Crer, que é CRE, e criatividade, você vai encontrar lá no player. E a gente fala sobre criatividade, umas brisas sobre marketing, criatividade, redes sociais, esse tipo de coisa. A gente fala muito sobre isso. E o meu livro Erra Uma Vez, que é só você procurar no Google também. Erra Uma Vez e Belas Letras é o nome da editora. Pessoal maravilhoso da Belas Letras que me ajudou nesse projeto. E eu diria que esses são assim, os principais pontos de contato. Assim, aí você vê se você gosta de ver vídeo, tem o YouTube, se você gosta de escutar podcast, tem podcast. Eu gosto muito de me espalhar assim pelas mídias. Hoje em dia, a newsletter, inclusive, é o que eu mais gosto de criar, sabia? Eu gosto muito daquele espaço. Eu acho que a pessoa compartilhar o e-mail dela com você é um gesto de confiança tão grande hoje, porque a gente tem tanto spam, sabe? Então, para mim, assim, eu me sinto assim, eu preciso respeitar esse espaço, eu preciso trazer uma reflexão curtinha que seja útil, sabe? Então, eu gosto muito de criar ali. Verdade. E se pegar um Instagram, às vezes é muito raso, né? A pessoa tá vendo ali conteúdo muito bom, às vezes, que tem e passou pro outro ali, é uma misturada, assim, né, no feed, né? Acho que talvez tenha pessoas com feed muito apurado, assim, né? Não sou o caso, mas já acontecer de, nossa, assim, às vezes, e no e-mail não, no e-mail é um momento ali que eu paro e estou com uma atenção total. Talvez tenha uma tradição, estou com 34 anos, vejo a galera mais nova, assim, não usa muito e-mail, não. Mas a galera, assim, para mim é o melhor canal, assim. Agora tá indo aí para os TikToks, né, e novas... E vai mudando isso, assim, né, cara? E a gente se adaptando, mas, assim, ó, o e-mail é um que tá ali, ó, desde a época que foi criada a internet, né, cara? Então, eu não vejo o e-mail desaparecer, eu vejo ele sendo usado para esse tipo de coisa, assim, né? Se é usado, na minha época, assim, de trabalho no banco, por exemplo, o e-mail era a comunicação, né? Então, foi evoluindo muito, assim, né? E o Instagram, às vezes, eu acho que pode ser meio distrativo, assim, né? Então, eu gosto de olhar com mais profundidade, assim, mas não tem como não estar lá ao mesmo tempo, né, cara? Porque é lá que muita gente tá aí e vê, né? E lembrei para finalizar, Thiago, do final do ano passado, a gente falando para marcar esse papo, você tirou um tempo mais off, eu tirei também, eu fiquei aí mais de 2 semanas offline total, tirei o app ali do Instagram, depois reinstalei. Quer saber como é que foi esse período off para você? Foi daí que veio essa ideia? E se você é uma coisa que você faz todo ano, de parar um tempo e ficar offline, se é algo que você recomenda? Então, foi um período interessante, assim, final do ano passado, para contextualizar, em outubro do ano passado eu perdi um amigão meu, foi uma surpresa muito grande, foi um amigo muito próximo, foi muito do nada, e ao mesmo tempo eu
que finalizar 2 projetos grandes ali também, meados de setembro, outubro. Então foi um momento que eu senti que assim, novembro, dezembro eu tinha que desacelerar, sabe? Porque o meu ponto é jogar o jogo infinito, digamos, é continuar tocando esse projetinho, se um dia não for tirar do papel, outro, enfim. E foi simplesmente um tempo que eu não fiquei necessariamente offline, fora dos vídeos, embora eu tente pelo menos assim, uma vez por semana ficar off um dia, sabe? Realmente off, porque são 52 dias ao ano, 19% do ano ficando off, se você tirar um dia por semana. Isso para mim faz diferença. Mas, cara, foi um período muito bom para me organizar as cabeças. Eu acho que, sinceramente, é um grande privilégio poder fazer isso, né? Mas é algo que eu pretendo fazer. Eu não sei se vai ser todo ano, 2 meses ou um mês, assim, ficar um pouco mais off. Eu continuei criando, eu continuei fazendo coisas porque isso me motiva muito. Mas é algo que eu quero definitivamente, assim, se eu puder ter um tempo só para pensar, porque, como a gente estava falando, a gente vive num clima de agência. Acho que a gente perdeu o parâmetro da importância de você, às vezes, simplesmente parar e olhar a rota que você está indo com calma e direcionar. Sabe? Porque muitas vezes Natal e Ano Novo não é tempo suficiente para fazer isso. E você está ocupado pensando no presente, pensando se o teu presente vai ser bom o suficiente para amigo oculto, não sei o quê. Eu não estou com a cabeça nesse lugar, sabe? Então, foi uma experiência boa, cara. Eu gostei bastante e quero me organizar para conseguir fazer isso mais vezes. Massa. Acho que sinto uma necessidade, assim, disso, assim, de vez em quando realmente dessa parada total, né? Você falou um dia por semana offline, uma coisa que eu planejo, aí eu esqueço e aí a hora que eu vi já foi, então uma coisa que eu quero colocar mais energia aí. Quero te agradecer demais, Thiago, pela troca, pela energia, pelo ensinamento, acho que foi bem fluido aí, que acho que curti bastante, aprendi bastante, foi isso, bem intuitivo, mas acho que é o entretenimento com informação, né, que eu acabo buscando reflexões, né, jeito de fazer pensar, não ser aquele negócio de consuma isso, que essa é a fórmula que vai te levar para um lugar melhor, mas, absorve dessa pessoa o que ela fez, assim, acho que você compartilhou umas coisas bem bacanas aqui, cara. Obrigado, cara, prazer é meu por estar aqui. Obrigadão mesmo. Valeu demais, galera, por escutar a gente aqui hoje. Se você curtiu esse papo, dá uma olhada com o episódio sobre nomadismo digital com o Matheus Souza. A gente fala um pouco sobre esses gatilhos. E um dos primeiros episódios aqui do Abrindo Caminhos com o Marcelo do Rio sobre empreender e seguir suas paixões. Valeu demais, galera. Até semana que vem.